Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala, através da sua Santa Liturgia, pelo Evangelista São Mateus, capítulo 5, versículo do 17 ao versículo 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois, em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um J, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, aqui Jesus está dizendo para aquele povo naquele tempo e para nós hoje: não julgueis, não julgue. Não tire conclusões precipitadas, levianas, que eu vim abolir a lei, que eu vim aqui desfazer, porque os meus antecessores que trouxeram a mensagem do Pai fizeram. Eu não vim abolir. Pelo contrário, eu vim ratificar, eu vim confirmar na verdadeira observância de uma lei que é a vivência. A vivência e mostrar com a vida a verdadeira interpretação da lei. Toda lei, ela é feita para o bem do povo. Se tem uma lei canônica, se tem uma lei religiosa, no caso aqui da nossa Igreja Católica, né? As leis canônicas da Igreja é para o bem do povo de Deus, não para o mal. As leis civis é para o bem, é para beneficiar os seres humanos, não é para prejudicar o ser humano, mas é para beneficiar, é para assistir a humanidade. Então também a lei que Moisés deixou era para assistir o povo de Deus, assistir todo o povo ali que estava sob aquele regime daquela lei. Qual essa lei é destinada? Então Jesus diz: eu não vim aqui abolir lei, eu não vim aqui desfazer, eu não vim aqui desclassificar ou desvalorizar a evangelização daqueles que vieram antes de mim. Pelo contrário, todos eles anunciavam a respeito de mim. E essa lei, ela se cumpre em mim. Lembremos quando Jesus ele entra naquela sinagoga, que é lhe dado ali o livro para ele ler, que ele pega aquele rolo e começa a ler ali em Isaías, que fala sobre ele mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, me capacitou e enviou para salvar, para libertar, para curar e aí por diante. E quando Jesus termina, ele diz: hoje se cumpriu essa passagem das Escrituras. E o que é que aquele povo faz? Rejeita toda a verdade revelada pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus que ali está, e pega ali Jesus e arrasta ele ali daquele ambão e sai puxando ele aos empurrões, e diz que aquele povo leva ele ali para um precipício, e o pensamento deles é de jogar Jesus lá de cima a baixo, mas como nas Escrituras Jesus não iria morrer dessa forma, nem era chegada a sua hora, eles ali desistem e Jesus passa pelo meio deles e sai dali naquele momento. Então, meus queridos irmãos, essa lei Jesus não veio abolir, mas hoje se cumpriu, ou seja, dá-se o pleno cumprimento no Cristo. Então, toda a lei que foi deixada era para beneficiar o povo, para socorrer o povo, para assistir o povo, tanto fisicamente,
as leis também que era para atender o povo no todo, como povo civil, como também as leis religiosas da época. Mas o que é que aconteceu? Eles começaram a inverter as coisas, colocar a lei acima do outro, acima da pessoa, acima da vida. E aí onde Jesus diz, olha, o sábado, falando da lei do sabática, né, de desrespeitar o sábado, ele diz, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Na medida que aquele dia do sábado me impede de eu socorrer uma vida, então eu não estou entendendo o cumprimento dessa lei. Não é que Jesus está dizendo aqui, eu estou desclassificando ele, vocês não estão compreendendo, então eu vim dar o pleno cumprimento. E essa lei, meus irmãos, essa lei ela se cumpre em Jesus, ela se realiza em Cristo, e eles não compreenderam, não entenderam. Todo o Antigo Testamento, todas as passagens, elas preparam, ela é sombra do novo, elas preparam. É como um enxoval que vai sendo preparado no Antigo Testamento para acolher o novo, que é Cristo, para acolher o Novo Testamento. Então, as leis do Antigo Testamento, elas não se contradizem com a passagem de Cristo, pelo contrário, elas se realizam na chegada de Jesus. Mas o povo aqui não compreendeu. E Jesus vai e diz, não julgueis. Estão me julgando? Estão aí falando mal de mim, estão me julgando, dizendo que eu sou um herege, que eu sou aí uma pessoa que veio tirar as tradições, aí tirar as leis que os ancestrais deixaram, que Abraão deixou, que Isaac deixou, que Moisés deixou, que Jacó deixou. De maneira alguma, eu não vim abolir lei. Em mim se realiza, eu vim cumpri-las. Eu vim não só predicá-las, não só falar delas, mas eu vim mostrar com a vida, a vivência desta lei que vocês tanto prezam. Mas eles se fecharam porque não estavam comprometidos com a verdade, não é assim? Quando a pessoa não está comprometida com a verdade, e elas às vezes perseguem a pessoa julgando, está perseguindo, ou melhor, nem vai dizer que está perseguindo, né? Mas julgando que está defendendo uma causa, está defendendo ali uma rúbrica da liturgia, mas na realidade por trás não é defesa de rúbrica, não é defesa de nada, é perseguição mesmo declarada, porque aquela pessoa ou aquelas pessoas me incomodam. E aí é o que aconteceu com Jesus. Eles não estavam preocupados com o cumprimento de lei, com nada, porque nem eles viviam essa lei, eles não praticavam a lei não, pelo contrário. Eles se escondiam atrás da lei. Eles usavam a lei para praticar seus crimes e se resguardar na lei, porque eles se blindavam na lei. Ah, esses homens são homens de Deus. Ah, esses homens não. É tanto que a gente vai ver lá em Daniel 13, a história de Susana. Susana, que foi acusada pelos anciões, os doutores da lei, aqueles que viviam ali em torno daquela comunidade e tinham um certo prestígio por toda a comunidade, todo o povo respeitava porque eram homens de Deus, no qual era dado a eles a lei, no qual eles tratavam ali da parte religiosa e também de casos jurídicos que eles assistiam aquele povo e o povo tinha eles como aquilo que eles aparentavam ser, homens de Deus respeitados. E a história de Susana, filha de Elcias, da tribo de Judá, esposa de Joaquim, a gente vê que aqueles homens, ao ver Susana e vendo ela todo dia, porque eles trabalhavam ali dentro da própria casa do Joaquim, porque Joaquim era muito rico e tinha uma casa imensa, e deu ali um compartimento, uma parte ali de sua casa para montar um escritório para atender aquela comunidade. E eles, por ver a mulher de Joaquim, todo santo deles se apaixonaram pela mulher de Joaquim. E aqueles velhos, né, nos quais se aplicavam bem a palavra de Deus, a lei de Moisés, o Torá, né, eles se deixaram levar pela paixão e o pior, não é nem o sentimento que entrou no coração, não é nem o sentimento, mas o pior foi eles gestarem uma maldade no coração, de levantar um falso contra aquela mulher e tentarem manter relação íntima com ela, por ela não aceitar, eles levantaram um falso que ela cometeu adultério sem ela ter cometido, e aí tentaram aplicar a lei de Moisés, que disse que se uma mulher cometer adultério, ela deve ser apredejada. E aí eles julgaram e condenaram, e todo mundo acolheu e acatou. Acatou, porque é quem? Homens de Deus, os quais estão ali servindo na igreja, eles não vão mentir, são homens de Deus, e o povo todo ali acolheu. De imediato condenaram Susana à morte.
E quando vão levando aquela mulher para fora daquela comunidade para aplicarem nela a condenação que eles determinaram, que era o apredejamento, porque eles disseram que ela adulterou e pronto, e todo mundo acreditou. E quando vão ali levando ela para fora daquela comunidade ali, o esposo chorando, o pai de Susana, Elcias, a mãe, os irmãos, as criadas, todo mundo ali chorando, né, por conta daquela situação. Mas lei é lei, vamos aplicar a lei sem piedade, sem misericórdia. Eles levantaram esse falso grandioso, terrível, um pecado horrendo. E se não fosse o jovem Daniel, homem verdadeiramente de Deus, porque esses daqui era falso, homem verdadeiramente de Deus, que disse: ei, voltem aqui, quando vão levando essa mulher, o que levantaram contra ela é um falso. Todos pararam, olharam para Daniel, e os dois velhos cheios de prepotência e arrogância, não é assim? Tem uns que se incham de tal forma que não baixa a cabeça diante do seu erro e persiste no seu erro até esse próprio erro lhe levar à cova, que for o que aconteceu. E eles disseram assim: ei, é um falso. É um falso? Daniel disse: é um falso que levanta dessa mulher. E eles: é um falso, Daniel? Tá bom, vem para aqui. Já que Deus te deu o privilégio da velhice, vem para aqui, senta aqui conosco. E se explica, com toda a arrogância, se explica se tu está dizendo que é um falso. Eles sabendo que era um falso. E Daniel disse: é um falso que vocês levantaram contra esta filha de Deus, fiel a Deus e ao seu esposo. Vocês fizeram isso com outras jovens, que se entregaram a vocês por medo da morte. Mas eis aqui uma filha de Judá. Eis aqui uma mulher temente a Deus, que não se entregou e preferiu até morrer inocente do que se entregar e trair a Deus e ao seu esposo. E esse pecado, dois velhos sem vergonha, vocês vão pagar com a vida de vocês. E Daniel disse: separa aqui os dois velhos, vamos recomeçar o julgamento. Todo mundo volta, traz Susana para ali. E aí, meus irmãos, quando recomeça o julgamento, Daniel chama um velho e diz: ei, velho, vem cá, me diz. Tu disseste que pegaste Susana em flagrante delito de adultério com um jovem lá naquele pomar da sua casa quando ela foi se banhar. Pois me diz aqui, debaixo de qual árvore tu surpreendeste Susana em intimidade com o jovem? Aí o velho vai e diz: foi debaixo de um carvalho. Muito bem. Eis a mentira que vais pagar com tua vida. Aí manda o velho lá de se retirar, chama o outro e senta ali o outro e diz: pois me diz, velho, debaixo de qual árvore tu surpreendeste Susana em flagrante delito de adultério? Aí o velho olha arrogante, sem piscar, e diz: foi debaixo de um lentisco que eu presenciei e testemunhei essa sem vergonha. Aí Daniel diz: sem vergonha é tu, velho. Eis o anjo do Senhor que está aqui para te partir no meio, pelo teu pecado, porque com teus próprios lábios tu mostras-te ser culpado de levantar um falso. E o povo começa ali a se irar contra aqueles dois velhos. E o povo voa naqueles dois velhos e sai arrastando eles para fora daquela comunidade. E naquele dia, meus irmãos, uma vida inocente é poupada, e dois velhos que não tinham compromisso com Deus, só aparentavam, eles são ali mortos, apredejados, porque pela mesma lei de Moisés que eles queriam aplicar em Susana, se provado que o que levantaram contra aquela pessoa é um falso, a pena que ia ser aplicada naquela pessoa vai ser aplicada naquele que acusou falsamente aquela pessoa. E aqui, como foi provado que era um falso, aquela mesma lei que eles queriam aplicar contra o seu próximo, injustamente, falsamente, eles foram executados por ela, por essa lei, mas justamente não foi injustamente. Então, Jesus está dizendo aqui, essa lei que vocês estão dizendo aqui que eu vim abolir, que vocês dizem que amam, porque quem está dizendo que ama é a gente aqui da mesma coja desses dois velhos aqui.
quem está dizendo que ama. Então, cuidado desse apego nas rúbricas, cuidado desse negócio, não pode tocar nisso, não pode fazer aquilo, não se aproxime, não faça isso. Cuidado, a obediência sim, mas se nós formos observar bem a passagem de Jesus aqui nessa terra, nós vamos dizer que Jesus foi desobediente. Como? A lei dizia, ninguém pode se aproximar de um leproso. Não era assim que dizia a lei? Jesus não só se aproximou, ele se aproximou e tocou. Porque Jesus tinha certeza no coração. Essa lei, o pleno cumprimento dela é o amor. E eu vou me aproximar com amor. Com amor. E ele amou. E foi através do amor que curou. Aconteceu a cura. Então, se a gente for levar ao pé da letra, nós vamos dizer assim, Jesus foi desobediente. Então, se a gente for levar a risca ao pé da letra, se a gente for ser robozinho, se a gente for caminhar como robô nas coisas de Deus, tá entendendo? A gente corre o risco de matar o verdadeiro sentido das leis de Deus, o espírito verdadeiro da lei de Deus. Porque, meus irmãos, nada mais importante do que a vida. Nada. E Jesus nos mostrou isso. A vida é mais importante. E Jesus diz, eu vim para dar vida, não foi a morte. Eu vim para dar vida e vida em plenitude. Então vamos tomar muito cuidado para a gente não pecar no exagero, tá entendendo? De um zelo por coisas, deixando pessoas aí sem atenção, sem cuidados, sem zelo, sem amor, sem oportunidade. Jesus, ele não teve esse pecado, até porque ele é Deus, né? Diz que ele passou por todas as situações que o ser humano passa, porque ele se humanizou, se encarnou, menos o pecado. Certo? Então Jesus não pecou. Mas ele soube valorizar o outro, a vida da pessoa, a pessoa em si. Em nenhum momento a gente vê Jesus desprezando ninguém. Em nenhum momento. Os fariseus, eles muitas vezes se infiltravam no meio dos discípulos para observar Jesus em tudo que Jesus fazia. Imagina aí, gente. Que coisa. Você está aqui numa pastoral, no movimento, e tem pessoas ali, às vezes, que se infiltram somente para observar se você está fazendo tudo corretinho, com os pingos nos is. No momento que você, às vezes a emoção fala um pouquinho de nada, você já é condenado. Era assim com Jesus. Pessoas se infiltravam no grupo de Jesus, quando Jesus ia andando, que chegava numa certa localidade que Jesus ia ali almoçar mais o discípulo, e que alguns dos discípulos começavam a comer sem lavar a mão, ele já começava a criticar. Olha aí, ei, vem cá, tá comendo sem lavar a mão. Poxa, errado. Quando Jesus ia passando ali numa localidade e que eles têm fome, os discípulos passam ali numa roça e começam a arrancar espigas de trigo para comer. E eles, os infiltrados, começam a dizer, ei, tá errado. Está fazendo o que não é permitido no dia de sábado. Jesus diz, eles estão com fome. Pelo amor de Deus. Sejam humanos. Eles estão com fome. Não lestes as escrituras, essas leis, escritura aí que vocês prezam, de serem fiéis. Vocês nunca leram que Davi entrou lá na casa de Deus com fome, com os seus, e foi lá no altar e pegou os pães, que era reservado só aos sacerdotes, ninguém podia tocar nem comer, e ele comeu e os seus, e não se tornaram culpados porque estava com fome. Pelo amor de Deus. Então, em tudo eles estavam ali, perseguindo Jesus. E a gente tem que ter muito cuidado hoje para parar com isso. Se a pessoa se reza, está rezando demais. Se não reza, não reza nada. Se louva a Deus, está louvando demais. Se não louva, não louva nada. Tenha misericórdia. E ele vem dizer, eu quero misericórdia e não sacrifício. Então estão falando de mim aqui, não julgue, não me julgue.
Estão dizendo aí que eu vim abolir a lei? Foi. Estão dizendo que eu vim destruir as coisas? Estão dizendo que isso ou aquilo veio para destruir as leis, para abolir a lei, para profanar a lei? Não, não veio não, meu filho. Veio para dar pleno cumprimento. Ninguém veio para destruir nada. Viemos para somar. Viemos para unir forças. É isso que Jesus quer dizer. Eu vim para dar o pleno cumprimento. Não vim para abolir. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. A perfeição, e a perfeição é a vivência. A perfeição é a vivência do olhar para o outro. Para o outro, para o ser, não ter. O ser humano, o meu irmão em mais semelhança de Deus, que está ali, diante de mim, precisando, necessitando. E essa lei, e esse culto, e essa sinagoga, ela tem que favorecer o outro, o meu irmão, aquele povo. Ela não pode vir mais como um peso em cima do povo que já sofre. Não. Ela tem que vir como o bálsamo de Deus. No culto de Deus, na vivência da lei de Deus, no cumprimento da lei de Deus, encontrarmos aquilo que Cristo disse: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e fadigados, sobre o peso dos vossos fardos, porque meu peso é leve e meu jugo é suave. É isso aí, meus irmãos. Então ele está dizendo aqui, é como se Jesus está se justificando para alguns que falam muito naquele tempo. Ele está dizendo: não julgueis, não me julguem, não me julgando mal. Não me julgue que vim abolir a lei ou os profetas, não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, ele está dizendo que vai passar o céu e a terra. Antes que desapareça um J, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da letra, nem um J, menor letra do alfabeto hebraico, nem um traçozinho, ele está dizendo, nem um traço da lei vai passar sem se cumprir. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. E aqui, o que Jesus está dizendo ensinar errado? Porque Jesus está vendo aqui que havia um erro da parte deles, um exagero, uma forma errada de aplicar a lei, de ensinar a lei. Uns inocentes, né? Porque aprendeu daquele jeito. Outros era premeditado, porque era a forma deles terem mecanismo de manipular o povo. Fazer o povo de marionete, né? Botar o povo para lá e para cá. O imperador dizia: bota o rebanho para cá, bota o rebanho para lá, bota o povo para cá, bota o povo para lá. E assim eles iam, né, através de serem os fiéis doutores da lei. Mas na realidade, compromisso com o sagrado, zero. O compromisso deles era com eles mesmos, com o bolso deles e com o poder. A coligação e o conluio com o Império Romano, com as autoridades romanas, força estrangeira oprimindo seu povo, e eles, força estrangeira oprimindo seu povo, o povo mais pobre, mais simples, postos altos, e os religiosos da época, batendo palma, e pior ainda, não só batendo palma, compactuando, colaborando, ajudando e extorquindo, enchendo seus bolsos. Então Jesus está aqui, de certa forma, dizendo: eu não vim abolir lei, eu sou o pleno cumprimento da lei. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura, lá na sinagoga, quando ele lê Isaías. E qual é a atitude? Jogarem Jesus para fora. Primeiro, antigamente, nas sinagogas judaicas, a maioria do povo era analfabeto. Poucos sabiam ler e escrever. Quem dominava eram os escribas. Então sempre quem subia lá no ambão, no púlpito da sinagoga, para pegar lá o rolo, para fazer a leitura, era sempre eles. Sempre eles, doutores da lei, era sempre eles. E o povo ali, humildemente, sedento de ouvir a palavra, de ouvir o sagrado.
Aí vem Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, não passou na escola de Gamaliel, não estudou com os escribas, e no momento ali, porque era permitido qualquer um que se habilitasse lá fazer a leitura. E Jesus se habilita e vai, ele já fica ali espantado. Quem é esse? Ora, sempre é nós e agora esse está fazendo leitura aqui? E quando Jesus lê, eles já estavam com raiva, porque Jesus foi. E quando Jesus termina e ainda vai dizer que se cumpriu as escrituras, aí pronto, foi a gota d'água. Ele já estava com raiva, e daquela raiva foi com ódio. E queria jogar Jesus lá embaixo, precipício abaixo, matar Cristo lá jogando. Mas Jesus saiu entre eles e se retirou-se. Então, meus queridos irmãos, é triste, né? Não é triste a realidade desse povo aqui, quando a gente vai ler aqui as escrituras e ver a atitude dos fariseus, dos escribas, do todo da lei. Homens que tinham assim a palavra, homens que tinham conhecimento, homens que sabiam da profecia, homens que sabiam onde Jesus ia nascer, que tempo ia nascer, como ia acontecer. Eles sabiam de tudo por perscrutar as escrituras, eles sabiam de tudo. E no momento ali que vai acontecendo, cada momento daquele que eles estão vendo, eles se fecham. Você vê a situação de Herodes, chamar os 3 reis magos. Quando entra 3 reis ali na localidade de que Herodes reina, que Herodes ouviu dizer que chegou lá 3 reis que vieram adorar o rei dos judeus. Rei dos judeus? Rei dos judeus sou eu? Ora, quem é que está se intitulando rei para eu mandar matar? Aí manda chamar os magos. Ei, vem cá. Vocês vieram fazer o que aqui? Nós viemos adorar o rei dos judeus que acaba de nascer. Ah, bom. Faça o seguinte, faça um favor. Pois não, senhor Herodes. Quando vocês encontrarem ele, vocês adorarem, voltem por aqui e me digam onde ele está, porque eu quero ir adorar também. Pois está bom, senhor Herodes. A gente voltará por aqui. Os reis vão, encontram Jesus, adora Jesus, entrega os presentes e é avisado divinamente. O anjo do Senhor avisa: não voltem a Herodes, eles vão por outro caminho. Quando Herodes sabe que os reis não foi, o que é que Herodes fica? Enraivecido. Então, meus queridos irmãos, diz que Herodes chama lá os estudiosos da época da lei lá e pergunta o tempo exato que onde Jesus ia nascer, e eles vão ir tudo direitinho, porque está escrito, está profetizado. Nem mesmo assim, nenhum amolece o coração de aceitar aquela verdade que está se cumprindo, acontecendo. O que é que ele faz? O que é que ele decide? Calcula mais ou menos o tempo, porque o tempo passa, e ele não consegue encontrar Jesus. Aí ele calcula de 0 a 2 anos, mais ou menos o tempo em que houve aquele alvoroço que havia nascido o rei dos judeus. Ele calcula de 0 a 2 anos, e o que é que ele faz? A decisão, sabe como era a adoração que ele queria fazer a Cristo? Ele manda matar de 0 a 2 anos cada criança ali na redondeza. E tem a passagem que diz: Raquel a chorar, mas não quer consolação, porque que a sua criança não existe mais. Eram os soldados invadindo as casas, tomando as crianças dos braços das mães, jogando para cima, parando na espada. Foi o massacre dos inocentes. Por quê? Tudo por sede de poder. E aqueles conhecedores da lei que dizia que amava a lei, preservava a lei, obedecia à lei, rejeitou aqui a lei, desprezou o que a lei dizia de Jesus, não quis nem saber. Então, minha gente, a hipocrisia é muito grande. Tomemos cuidado também quando aparecer certos zelos extremos, que a lei tem que ser cumprida acima de tudo. Cuidado, porque houve um povo mais para trás que também dizia assim, que a lei devia ser cumprida acima de tudo, e no entanto, eles não cumpriam com nada. Eles estavam usando da lei para satisfazer as suas próprias vontades. Então, meus queridos irmãos, Jesus está dizendo aqui: eu não vim abolir lei, eu vim dar o pleno cumprimento na vivência, acolhendo e vivendo essa lei com a vida. Eu não vim abolir. E ele diz que vai passar o céu e a terra, mas as suas palavras não vai passar. E ele diz: mas aquele que os guardar e ensinar será declarado grande no reino dos céus. Ou seja, aquele que guardar os seus ensinamentos e ensinar como deve ser ensinado,
como ele ensina que deve ser ensinado com a vida, Jesus ensina com a vida, será declarado grande no reino dos céus. Então a grandeza não está no ter, em posses, em títulos, em autoridade de títulos nesse mundo. A grandeza está na vivência da vontade de Deus. E essa vontade de Deus, eu digo a mim e a você, nenhum vai conseguir sozinho. Nenhum. Ninguém vai conseguir se não for pela graça e o poder do Espírito Santo. Se não for, e foi o próprio Cristo que disse, eu vou para que ele venha, porque é ele que vai dar força a vocês. Eu estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Ele disse, estavam os apóstolos trancados, com medo. Estava com medo, não era coragem não, era com medo, trancado no cenáculo. Foram sair quando? Quando o Espírito Santo desceu sobre eles. E como foi que eles esperaram a promessa? Foi jogando bola? Foi jogando sinuca? Foi brincando? Não, foi em oração. Estava em oração no cenáculo. Quem estava com eles? Nossa Senhora, Maria. Estava lá com eles em oração quando veio o Espírito Santo. E depois que o Espírito Santo vem, o que é que ele diz? Oxê, que essas portas fechadas, arregaça essas portas aí. Aí Pedro sai logo lá, vê logo um monte de gente lá e começa a pregar. E começa a pregar, e pregar, e pregar, e pregar, e pregar. E diz que 3.000. Foi 3.000 que escutou, foi 3.000 que se tornaram adeptos. Escutaram e se converteram. Em uma pregação de Pedro. A primeira pregação de Pedro após o Pentecostes, 3.000 pessoas escutam e se convertem. Se tornam adeptos, fiéis seguidores de Cristo. Força de quem? Graça de quem? Do Espírito Santo. Pois, meu amigo, nem eu, nem você, meramente, só pelo conhecimento, vamos conseguir chegar lá. Conhecimento se devemos ter, se devemos buscar. Mas se se busca conhecimento, se se busca se capacitar, sem buscar a graça de viver aquilo que a gente conheceu e se capacitou. Teve um jovem que dizia, ia ao confessionário. Aí chegou e disse, padre, o mesmo pecado, padre. E eu sei que isso é pecado, mas acabei cometendo novamente. O padre disse, meu filho, você sabe que é pecado, mas você tem que buscar a graça. Você até sabe que é pecado, mas lhe falta a graça de vencer esse pecado. Então, devemos buscar o conhecimento, mas buscar a graça de Deus. E essa graça de Deus se dá em quê? Vivência sacramental. Vivência sacramental, confissão, participação na Santa Missa, vivência do sacramento, Eucaristia, o Santo Rosário, a oração, certo? A oração pessoal, a Lex Divina, certo? A vivência com o Espírito Santo, as novenas, as orações, tudo aquilo que vem nos espiritualizar, tudo aquilo que vem nos interiorizar, tudo aquilo que vem nos fazer ascender espiritualmente. As orações, todas as graças, os arsenais de combate que a Igreja nos traz. Através disso aí que nós vamos vencer, essa graça que emana dos sacramentos, que emana do peito de Cristo transpassado na cruz, emana os sacramentos, né? É através dessas graças, é através desse emanar água e sangue como fonte de misericórdia para nós, onde nós vamos receber, que nós vamos ter a graça de estar de pé diante dessas situações. Gente, nós lutamos contra 3 inimigos fortes. O primeiro, o humano, nós mesmos, a carne, a concupiscência, os desejos desordenados que está dentro de cada um. Ah, não está dentro de mim? Tá, deixa de ser mentiroso, rapaz. Que conversa é essa? Que conversa é essa? A gente tinha um programa antigamente conhecido como programa Sal e Luz, a antiga AM, Rádio do Sul Cearense. E estavam lá alguns fazendo o programa, né, e eles falando tal, da vivência, da vontade de Deus, o pregador ali, né, pregando. Aí um pastor ligou, que era aquele que ligou, aí começou a falar lá com o pregador, isso aí, rapaz, muito bem, estou gostando muito do programa de vocês, agora vocês só têm um defeito. Qual é, pastor? Vocês adoram imagem, vocês
não estão cumprindo a palavra, e diz, não, pastor, é que você não está entendendo aqui ao pé da letra, essas imagens que diz, não terás outros deuses, né? Outros deuses, nós não temos outros deuses, pastor, nós só temos um único Deus verdadeiro, nós não adoramos, nós veneramos, cultuamos. E aí foi tentar explicar, mas o pastor não queria saber de nada, ele queria era bagunçar naquele momento. Aí o pregador foi e disse, pastor, para aí, pastor, vem cá, você cumpre mesmo a palavra? Cumpro, meu filho. Pastor, seja sincero, o senhor nunca olhou com um olhar assim, de desejo, nunca passou na tua mente um olhar de desejo para uma mulher que não fosse a sua esposa? Ah, já, porque eu sou humano, né, e tal. O senhor furou o olho, pastor? Você é louco? Não está escrito na Bíblia, pastor? Não está escrito na Bíblia que se teu olho te leva a pecado, tu tem que furar? Se tua mão te leva a pecado, tu tem que cortar? Aí foi o pastor, murchou e não teve mais argumento. Não quer levar a Bíblia a pé da letra? Então, por que não furou o olho? Então, meus irmãos, devemos entender e buscar, pela graça do Espírito Santo, compreender. Por isso, humildemente, nós, pregadores católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos a humildade de dizer que aquilo que nós pregamos já foi interpretado pela Igreja. Quando a gente vai fazer uma pregação, a gente não só medita a palavra, mas a gente vai no que os santos padres disseram, no que o catecismo fala, no que os documentos faz menção àquela passagem, alguma coisa, para não corrermos o risco de sairmos da doutrina. Porque a gente tem a humildade de entender que essa palavra ela já foi interpretada. Eu não estou aqui para interpretar ela mais não, eu estou aqui para pregá-la, para anunciar como a igreja anuncia. Então, quer levar o pé da letra? Leve, arranca teu olho, corta a tua mão. Mas, meus queridos irmãos, o que se quer focar aqui, diante de todas essas palavras que o Espírito me inspira, é a questão de um zelo extremo, errôneo e hipócrita pela lei, que esses homens aqui se ufanavam de viver, de ter zelo pela lei, onde era só hipocrisia. Então, essa palavra, e quando eu digo nós confrontar conosco, porque a palavra de Deus, eu gosto muito de frisar isso, não é um livro de história, uma história que foi contada naquele tempo que é contada hoje, não. A palavra de Deus é palavra de Deus. Ele falou nesse tempo para aquele povo, mas ele sabia que no momento que ele estava falando naquele tempo para aquele povo, ele já via nós hoje, nessa mesma palavra que ele anunciou para aquele povo. Então hoje ele está falando para mim e para você. Hoje ele está alertando eu e você. Hoje, essa palavra é direto para mim e para você. Eu não vim abolir lei. Eu não vim abolir lei, mas cumprir. O que é que o Senhor está dizendo? Para a gente não se tornar um robô insensível. Insensível, como se a gente está vivo com um coração que bate, mas um coração que não sente. Não sente a dor do outro, o sentimento do outro, a perca do outro, a situação do outro. Mas muitas vezes usamos de certos trechos, até da Bíblia, para botar mais um fardo pesado no ombro do outro e dizer, não, é a palavra de Deus que diz. Muitas vezes. E cadê, meus irmãos? Jesus disse aos fariseus, eu quero, fariseu, misericórdia e não sacrifício. Os vossos sacrifícios de nada me valem. Não tem peso na minha balança pela hipocrisia de vocês. Então, meus irmãos, abramos o nosso coração a essa palavra de Deus. Deixemos que ela entre no nosso coração e peçamos a luz do Espírito Santo para entender essa palavra e a graça de entender e viver. Peçamos ao Espírito Santo, assim como ele fortaleceu a igreja primitiva, a igreja nascente, no dia de Pentecostes, que ele venha fortalecer a cada um de nós nos dias de hoje, para viver nesse mundo moderno, secularizado, paganizado, à vontade dele, de Jesus, não o modernismo desse mundo, que agora quer trazer uma palavra diferente, um evangelho diferente
de Cristo deixou para nós. E aí como é que diz o apóstolo? De descer um anjo do céu pregando uma palavra diferente dessa, seja ela anátema, ou seja, sem validade para nós. Desceu um anjo do céu, olha aí, o apóstolo diz, seja ela anátema, sem valor para nós. Então acolhamos no nosso coração a vontade do Senhor. Coloca a mão no teu coração e diga: Senhor Jesus, faz em mim a tua obra, Senhor. Eu não quero, Senhor, caminhar do meu jeito, eu não quero fazer minha vontade, mas eu quero, Senhor, caminhar da forma que tu queres, fazer a tua vontade e não a minha. Mas reconheço, Senhor, como o apóstolo Paulo reconheceu, que não fazia o bem que queria e acabava fazendo o mal que não quero. Assim sou eu, Senhor. E muitas vezes também, Senhor, eu pedi a Ti, Senhor, para me tirar aquela situação, como que um espírito de Satanás que me esbofeteava. E eu disse: Senhor, tira esse espinho da carne. E o Senhor disse: não tirarei, basta a minha graça. Porque Tu queres, Senhor, que cada um de nós busque constantemente a Tua graça. Dai-me a graça, Senhor, de buscar constantemente a Tua graça, de beber nas fontes autênticas que a igreja me oferece, Senhor, na fonte dos sacramentos, Senhor. Dai-me a graça, Jesus, de buscar fielmente, Senhor, esta água viva que a Tua igreja me oferece, e não em beber nas fontes turvas, Senhor, enlamaçada deste mundo, mas beber na fonte autêntica, Senhor, que jorrou do Teu peito, e que é hoje, Senhor, dada a nós nos sacramentos da igreja. Dai-me a Tua graça, Senhor. Dai-me a graça de viver a Tua vontade, Senhor. Dai-me a graça pela força do Teu Santo Espírito, Senhor. Avançar para as águas mais profundas, Senhor, buscando sempre com a graça que vem de Ti, viver a Tua vontade e não a minha vontade. Assim seja. Amém. Ó Virgem Santíssima Maria, Mãe querida, Mãe amada, vós, doce Mãe, que acolheu a vontade do anjo Gabriel, aniquilando-se a si mesmo e dizendo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim não a minha vontade, mas segundo a Tua palavra, a vontade de Deus. E Maria aniquilou-se a si mesma e se entregou à vontade do céu. Mãe querida, Mãe amada, intercedei por nós, para que nós também, que somos hoje os arautos, o João e a Joanas Batista de hoje, os precursores, anunciando a segunda vinda do Senhor, para que possamos viver Jesus no nosso coração de tal forma que, mais do que as nossas palavras, a nossa vida pregue que Ele está aqui dentro do nosso coração. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitau ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para a perdição das almas. Assim seja. Amém. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão no canal. Fica com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim Ele me permitir, te permitir. Paz e bem.